Ah, rapaz, Não foi, não. Nossa, Que timing. E é com esse clima de humor que a gente começa mais um episódio do Porão Cast. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, e eu espero que você possa aproveitar esse momento estudando a Palavra de Deus com a gente. Nós temos aqui eu, Flávio, seu apresentador, mais uma vez voltando diretamente do episódio 7, e nós temos dois convidados especiais. Do meu lado direito aqui está o pastor Lucas. Tudo bem? Meu nome é Lucas, sou pastor do Colégio Adventista de Utinga e da Igreja Santa Terezinha, lá em Santo André. Prazer estar com vocês, hein? E ao lado dele, nosso mediciner, Felipe Tanaka. Bom, prazer, meu nome é Felipe. Eu tô estudando medicina. Mid-lover. Mid-lover. Tô no 6º ano. E é isso aí. Tamo junto para mais uma lição, pra gente poder estudar e aprender juntos. E a lição dessa semana é contra a escravidão. Nós vamos ver o que é escravidão, a visão da Bíblia sobre a palavra de Deus nesse assunto, né? E um assunto bem delicado, convenhamos. E vamos dar uma conversada aí sobre isso e no decorrer da lição a gente vai aprendendo mais sobre. E é muito bem, né? Nós temos aí a tirinha para começar. A introdução é a parte mais fácil. Opa, desculpa aí, pessoal da som. A introdução é a parte mais fácil, né? Pô, sábado aqui a gente tem a tirinha. O Luiz vai estar colocando aí na tela pra gente dar uma olhada. E antes, Tirinha. a gente começando, vamos começar com uma oração. Isso. A gente orando. Já que o Tanaka que lembrou, por favor. Senhor Jesus, queremos nos colocar agora em Tuas mãos. Amém, Senhor. Queremos pedir para que, durante o estudo da nossa lição, o Senhor possa estar falando, o Senhor possa estar mostrando o que o Senhor tem para nós hoje. Amém. Que nossa semana possa ser abençoada, que possamos estar constantemente em busca do Senhor e, como o Senhor promete, quando pedimos sabedoria e inteligência, o Senhor nos concede. Então, mais uma vez, pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém. Voltando pra tirinha. Mostra de novo a tirinha, Luiz, tá aqui. É isso. A tirinha, nesse caso, não é uma tirinha dessa vez, né? É uma charge, uma imagem, para quem não tiver acesso à parte de vídeo. Nós temos aqui uma imagem de cadeias sendo quebradas, né? Uma corrente sendo estourada com a Bíblia no centro. E, Lucas, qual foi a sua impressão da lição dessa semana? Minha impressão da lição dessa semana foi interessante, porque eu, pelo menos, nunca tinha visto a lição da Escola Sabatina tratar sobre esse assunto. E faz muito tempo, já que eu estudo lição da Escola Sabatina, e nunca tinha visto tratar especificamente sobre o assunto de escravidão, que é um assunto que, infelizmente, as pessoas desvalorizam porque acham que não é atual, mas é muito atual, sim. Tanaka, você tem alguma opinião assim sobre a lição da semana? Alguma primeira impressão assim? Você, putz, olhei pro tema, pra tirinha, sobre o que eu acho que vai falar. Tem muita coisa, na verdade. Porque, assim, tema escravidão é uma coisa que é muito ampla. A gente, antes de começar até a gravar aqui, a gente estava conversando entre a gente. E o tema de escravidão tem muita coisa. E é o que a gente vai ver hoje, nessa edição. Muito tema diferente. Então, segue com a gente aí que a gente vai discutir. Vamos começar básico aqui. Começar pelo começo. O que é escravidão? Escravidão, ele está diretamente associado à ideia de não ter liberdade, onde você é controlado, subjugado ou dominado por outra pessoa ou por alguma situação. De qualquer forma, seja fisicamente, seja mentalmente, sexualmente, qualquer coisa que você tem que fazer que você perca a sua liberdade. Espiritualmente. E espiritualmente, também. inclusive. E aí, nós temos uma problemática. Qual que é a problemática? A problemática é que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê muitos relatos de escravos na Bíblia. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos Abraão. Né? Abraão tinha uma escrava. A Bíblia não fala sobre isso? Agar? Agar, né? Agar era escrava de Abraão. E aí? A Bíblia fala sobre isso? Durante o tempo a gente vai ver que a Bíblia não se opõe muito à escravidão. Ou será que aparentemente não se opõe muito à escravidão? Porque outros patriarcas também tiveram. Jacó tinha seus servos e servas. E a palavra servos e servas é escravo mesmo. Quando a gente vai para o Novo Testamento, nós temos Paulo escrevendo uma carta para Filemão, que é uma carta direcionalmente para uma pessoa que é dona de vários escravos. E ele não fala que é proibido escravizar. Não, inclusive ele fala que o escravo deveria servir e obedecer ao senhor. Meu Deus do céu. Então aí ele tá rasga a tipo Bíblia. assim, Que é isso? Ele tá tipo apoiando aquele escravo. Ele tá falando assim, olha, escravo, você tá aí trabalhando pro seu senhor, é bom você trabalhar
de ser respeitoso e fazer bem o seu trabalho, tipo. Que loucura é essa? Jesus, ele falou alguma coisa sobre escravidão, então são alguns pontos que são interessantes. E são esses pontos que as pessoas têm que prestar atenção, porque se a Bíblia é tão humanística, ou no sentido de valorização à vida, como é que está a vida do escravo? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Porque Afinal Paulo de não contas, falou, todas as aparentemente. vidas Por são esse vidas. questionamento agora, vamos lá. Segura Calma. aí! Agora a gente prendeu o público, vamos lá. A gente vai responder isso no processo aí da lição. Com Eu tenho certeza. mais uma pergunta para mandar aqui. A gente conseguiu entender o escravidão por pessoa não ter liberdade. Onde essa questão da escravidão entra com o verso da semana, que é Apocalipse 14? E aí? Onde que entra? Você está com a sua Bíblia aí na sua casa, nesse momento? Abra a sua Bíblia em Apocalipse 14 e vamos ler o que Apocalipse 14 diz. Vamos ler a partir do verso 6. Bom, Apocalipse 14, para o Adventista do sétimo dia, é um capítulo excepcional e que faz parte da nossa identidade. Afinal, desde sempre nós vivemos para pregar as 3 mensagens angélicas. Ou seja, em Apocalipse capítulo 14 tem 3 mensagens que 3 anjos dizem como se fossem os últimos avisos para a terra antes da volta de Jesus. Então, olha que interessante. A partir do verso 6, diz o seguinte: Vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda nação, tribo, língua e povo. E ele diz o seguinte, olha o que o anjo diz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então a primeira mensagem angélica é isso. Começa assim: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. Uma mensagem de anunciar que eu tenho que temer e que o juízo está próximo. Advertência também. É uma mensagem de advertência. E aí, a ideia é que a lição vai trabalhar o ponto específico da palavra temer. Ela começa trabalhando o ponto específico da palavra temer. Temer a Deus me leva ao quê? Essa é uma boa pergunta, né? É, porque a gente associa muito o contexto de temer com medo, né? Quando eu penso assim, eu tenho que temer o meu chefe, eu tenho que... É respeito, mas sempre vem na cabeça uma ideia de respeito / intimidação. Como se ele fosse alguém maior, como se essa pessoa fosse alguém maior, então eu preciso ter um certo receio. Mas será que é isso mesmo o contexto que a Bíblia traz quando diz que a gente tem que temer a Deus? Eu acredito que também. Quando nós vamos... Medo? Também. A palavra temer, por exemplo, em grego, é phobos, né? Que é de fobia. E aí a gente vai para o Antigo Testamento, a palavra temer também tem um sentido de medo. Por exemplo, no capítulo 19 de Êxodo, Deus ele se apresenta antes dos 10 mandamentos. Ele se apresenta com trovão, fogo, rajada. Ele bota um limite. Quem passar do limite morre. Tá tendo tremor. A cena ali é do quê? De juízo completo. Não é à toa que depois disso vem os 10 mandamentos. Ele se apresenta assim, antes de apresentar os 10 mandamentos. O povo fica com medo, realmente fica com medo. E vem Moisés no capítulo 20, verso 20, e diz o seguinte: Povo, não temam. Daí você fala assim, ué, como não vou temer algo assim, né? Não temam. Tá tudo tremendo, Tá tudo estrondo tremendo. pra todo lado. Não, mas fica... Não, Moisés, fala o Senhor, fala você, eu não quero ouvir a voz de Deus não, porque é forte, é estrondoso. Eles têm medo. E Moisés fala assim, não tenhas medo. Deus veio, Deus se apresenta dessa forma para que vocês tenham medo, a fim de que vocês não pequem. Então, tem essa questão. Deus se apresenta de uma maneira brusca, forte, intensa, antes dos 10 mandamentos, antes de passar a aliança dele, para que as pessoas, primeiro, possam entender a gravidade do desrespeito à aliança. Se eu quebrar mandamento, eu morro. Mas, Lucas, uma coisa que é importante é a diferença assim. Tem um respeito. E aí é que vem. Né? Mais respeito. respeito do que opressão. A gente não pode confundir e achar que assim, na base da violência, como diria, né? É o respeito por ser quem ele é. Aí é que tá, Tanaka. Também tem a questão do medo. Deus ele apresenta os 10 mandamentos daquela maneira simplesmente para que as pessoas pudessem entender a seriedade de quebrar um mandamento. Se eu quebro o mandamento, eu posso morrer.
Então ele apresenta realmente daquela forma, daquele jeito, com aquela ferocidade, a fim de que as pessoas realmente entendam a seriedade. Não é uma questão de ter medo de Deus em si, Mas ter medo temer das a morte. consequências das ações erradas. Que a desobediência traz a morte. Então Deus se apresenta daquele Entender jeito. a gravidade do que eu tô fazendo, né? Exatamente. Entender que eu quebrar um mandamento não é simplesmente eu quebro uma lei e tá tudo certo. Vida Eu tenho segue. que ter medo da morte. Tem a punição pra isso, né? Exato. Então Deus se apresenta daquela forma. E tem tudo a ver com temer a Deus e dar-lhe glória. Porque temer a Deus vem no contexto de obediência. Eu temo a Deus quando eu sou obediente a eles. Lembra que no finalzinho do capítulo 20, verso 20, Moisés fala assim, a fim de que vocês não pequem. Ou seja, não pecar é obedecer a Deus. É fazer o possível para obedecer a Deus. Não estamos falando de perfeccionismo, estamos falando de o quê? De uma intenção direcionada a fazer a vontade de Deus. Então eu temo a Deus, obedecendo a lei, obedecendo a aliança, a fim de que eu não peque contra ele. Então a primeira mensagem angélica é temei a Deus e dar-lhe glória. Ou seja, escrito aqui, ó, no 20 pode que falar. você falou. Respondeu Moisés ao povo, não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. A Essa fim de parte que não do pequeis. final é que é importante. Então, ele se mostra daquele jeito para que você não peque, para você entender a seriedade. Então é sério, o juízo de Deus está vindo. E aí, nesse sentido, o que isso aqui tem a ver com escravidão? Aonde isso inclui a escravidão? O que fazia parte da aliança que Deus tinha para o povo? E tem até uma frase bem interessante que a própria lição traz, que ela até fala assim, né? Não há temor de Deus onde há opressão, e não há opressão onde há temor de Deus. Então, vamos organizar a escravidão. Vamos começar a trazer lá de trás como que era a escravidão antigamente. Então a gente tinha a visão que a gente tem de escravidão, principalmente nós brasileiros, que tivemos um regime de escravatura por muitos anos, desde aí de dominação de colônia, o Brasil como colônia. Então, por muito tempo a gente teve um domínio e escravidão. Como que era essa escravidão no passado? Será que era igual? Porque quando a gente vai lendo a lição e vai acompanhando a Bíblia, a gente tem uma escravidão no Antigo Testamento que é diferente do que a gente vê hoje. Era uma escravidão que era baseada principalmente em duas coisas. A gente tinha os escravos de guerra e tinha os escravos por dívidas. Então, por exemplo, se eu comprei do Flávio um terreno, comprei um terreno aqui de R$200 mil. Puxa, não tenho dinheiro para poder pagar, entrei no financiamento, não tenho como pagar esse financiamento. Então eu falo assim, ó, Flávio, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar para você por um período como forma de pagamento da minha dívida. Depois, só que aí, né, tem uma coisa que a gente não tem nos momentos mais atuais, que é assim, a Bíblia, Deus delimitava um tempo de escravidão. Então nós tínhamos duas formas. Eu entrei num processo de escravidão porque não tenho como pagar o terreno. Então, das duas, uma. Ou eu vou esperar o ano do jubileu, que era um ano em que todos os escravos do povo de Israel seriam libertos, ou a cada 7 anos, quem é escravo vai ser liberto, uma vez que entre ali para poder trabalhar para o seu senhor. Então, a gente não tinha escravos que trabalhavam a vida toda. Se a pessoa quisesse, após esse período, não, eu me dei muito bem com a família do Flávio, Porque acontecia. Acontecia. O ponto Minha é família é esse. muito Isso que é gente boa, O pô. ponto é esse. É quando o escravo decide ficar com a pessoa. Exatamente, porque assim, aparentemente eu entrava por uma obrigação tributária. Ou porque eu fui vendido de guerra, né? O Israel dominou outro povo, eu sou do outro povo que perdeu, então eu venho aqui como um escravo para poder trabalhar na sua terra. Toda essa ideia de escravidão no Antigo Testamento vem junto com a ideia de servidão e não na de chicotada nas costas e tudo mais. Também. Eu digo nessa questão do gostou da família e Sim. Dependia da... Inclusive, né? essa questão de o modelo de escravidão bíblico ali, que não bíblico, que a Bíblia não incentiva a gente a isso, né? Calma. Calma que a gente vai responder isso aí. Calma não aí, sai daí. calma. Vamos pra lição da Escola Sabatina. Então, terça-feira tem um texto que tá dizendo aqui. Flávio, só posso interromper um negocinho? Não. Só pra gente fazer a linha de raciocínio aqui, ó. Certo. Qual que é a ideia? A mensagem angélica fala sobre temer a Deus. Uhum. Temer a Deus me leva a obedecer. Aí eu fiz uma pergunta. Será que a Bíblia fala, dentro da aliança, coisas relacionadas a escravos? O Tanaka falou que tinha 2 formas de se tornar um escravo. A primeira forma, que você estava falando,
é a forma onde eu sou prestador de serviços. Quer dizer, prestador de serviço não. A primeira forma é a seguinte: eu pego um empréstimo, não tenho dinheiro para pagar, eu ofereço meu filho como pagamento. Ele vai trabalhar como escravo, ou se eu não tiver família, eu me ofereço como escravo e daquele momento em diante eu sou escravo da pessoa até que a dívida seja quitada. O problema é que a dívida é muito alta. Igual o exemplo que a gente tem ali de Naamã, né? A menininha judia, lembra que a menininha que fala pro Naamã para poder ser curado, poder procurar Eliseu? Era a menina judia que tinha sido vendida por causa de dívida. Os pais não tinham como pagar. A segunda forma era a forma militar. Ou seja, se eu entrasse no seu território, dizimasse vocês, e eu poderia escolher. Ou eu matava vocês, ou eu simplesmente pegava vocês como escravo para mim. E aí, dentro desse panorama, essas eram as duas formas de se tornar escravos naquela época. Então, qual que é a realidade? Muita gente era escrava porque muita gente travava guerra naquela época. Então, por exemplo, quando a gente vai para a época de Jesus, Jesus se depara com uma cena seguinte: metade de toda a população, não estou exagerando, metade de toda a população do Império Romano eram escravos, eram compostos de escravos e escravas. 3/4 de Atenas, das pessoas que moravam em Atenas, eram escravos e escravas. E olha o problema que isso gera. Por exemplo, em Atenas, o testemunho, por exemplo, como é que era a vida de um escravo? O testemunho de um escravo, ele era só aceito sobre uma circunstância específica, num tribunal, se ele tivesse sob tortura. Se ele não tivesse sob tortura, não poderia testemunhar. Você quer testemunhar? Beleza, você vai ser torturado para poder testemunhar aqui. Essa era a vida do escravo. Por exemplo, em Roma, se o chefe da família perecesse, fosse assassinado, com ele, todos os seus escravos também seriam assassinados. E tem uma história, um relato que diz que um chefe de família foi assassinado e 400 escravos morreram naquele dia, sem relacionamento nenhum direto com o assassinato daquele homem. Morreram simplesmente porque eram posse do seu chefe. Simples assim. Hospitalidade naquela época, já assistiu Django, né? Já. O que faz no Django o escravo? Na hora que o Django chega com o cara na casa do fazendeiro lá, a primeira coisa que o fazendeiro faz é oferecer uma escrava para ele, como para abusar sexualmente. A vida do escravo era assim, era terrível, não tinha direito, não tinha descanso, não tinha trabalho. Uma posse. Ele era simplesmente um objeto que você pega ou devolve, um objeto. E aí, nós que somos adventistas, entrando na lição. Na lição de terça-feira tem um texto aqui grifado, inclusive, dizendo: se os Estados Unidos tivessem decidido seguir as leis de escravidão do Antigo Testamento, teriam erradicado todo o sistema de escravatura e destruído as partes da economia que dependiam da crueldade desse sistema. É isso que eu ia perguntar, inclusive. Onde isso daqui se encaixa nesse contexto? Aí você meio que já respondeu, né? Mas dá para responder mais. Por quê? Essa é uma pergunta interessante, quer dizer, essa é uma afirmação interessante. Se os Estados Unidos decidisse viver os princípios bíblicos da escravidão, por assim dizer, bem entre aspas, teria erradicado, teria um colapso social. Da onde ele tira isso? Interessante. Na época que ele está falando aí, os Estados Unidos, na época que os Estados Unidos tinha escravidão e tudo mais, um grupo de pessoas pequeno defendia a liberdade dos escravos. A abolição dos escravos. Esse grupo eram principalmente entre os adventistas, mas os adventistas não eram os mais expoentes. Por exemplo, tem um rapaz chamado William Wilberforce, que ele na década de, no século 1800 por aí, ele foi um dos principais expoentes da voz cristã que defendia claramente a ideia de libertação, certo? Tanto que ele morre depois por causa disso, mas ele morre deixando um legado que eu vou falar no final. O que eu quero dizer é o seguinte: a mensagem cristã é uma mensagem contra a escravidão. A Bíblia traz isso. O adventista, ele carrega esse DNA contra a escravidão. Ellen White vai falar sobre isso. Eu quero ler, inclusive, um textinho aqui. Pode ler. Lição de domingo, um trecho aqui da lição. Muitos artigos em publicações adventistas afirmavam isso com destaque para um que foi escrito por Tiago White em 1862. Fala! Abre aspas. Com exceção daqueles decreto pressionado sobre ele, ou governo dos Estados Unidos, entre colchete, pelo poder escravagista, suas leis são boas. Fecha aspas. Reviews and Herald, 12 de agosto de 1862. Então faz parte da nossa identidade trabalhar contra a escravidão. Agora, essa afirmação: se os Estados Unidos seguisse a Bíblia e o que a Bíblia fala sobre escravidão, seria diferente?
seria, e eu posso afirmar para vocês, lembra da aliança, do temer a Deus? Agora a gente responde. Peraí, antes só de responder, faz sentido a gente falar sobre escravidão? Totalmente. Por quê? Porque hoje eu não vejo escravo aí na rua, você vê? Não, eu... Porque, tipo, esse é um tema relevante pra gente hoje? Porque, assim, parece que eu fui da água pro vinho do nada. Mas é que eu falei, tava pensando aqui, eu falei, caraca, Tanaka, tipo... Eu não vejo escravo na rua. Por que que é uma bolha, né? Por que a gente tem que falar sobre isso? Na verdade, a gente vive numa bolha. Quando a gente tava... Pra poder estudar pra essa lição, até tava pesquisando, tem um relatório, que chama Relatório de Índice Global de Escravidão de 2018. E aí ele fala que aproximadamente 40 milhões de pessoas no mundo todo estão sendo atualmente submetidas a situações análogas à escravidão. E assim, essas pessoas, mais de 10%, porque ele diz que no relatório, de uma pessoa em 8 é uma criança. É uma criança que está sendo ou escravizada para ser usada com cunho sexual ou usada para trabalhos forçados. Só que a gente não vê isso. E no Brasil a gente tem vários casos. Vira e mexe, aparece no jornal, mas tem casos de escravidão subjugados, que a gente não vê como se fosse um chicote batendo nas costas, ou alguém que está por trás diretamente, porque a gente não vê a cara do opressor, mas a gente tem sim escravidão sexual. O Brasil, inclusive, é considerado um dos países de turismo sexual, que muitos outros países vêm para o Brasil para tanto a parte de pedofilia quanto estupro, enfim, para poder ter relações com as meninas em situações de escravidão. Elas não têm essa opção de escolher. E é muito grave isso, porque a gente não vê, né? A gente não vê, e o que a gente não vê, a gente não se importa. A gente não leva. E mesmo o que a gente muitas vezes vê, a gente também não leva pro pessoal, porque não tá afetando a nossa vida. Você falou uma frase legal aquela hora pra mim, lá do carro, lá, como é que é? A gente olha um morador de rua pedindo esmola. No ar-condicionado do carro não afeta a gente. Mas não afeta, porque a gente não tá passando fome. Uhum. Nós não somos quem tá lá fora, que tá passando frio, calor, fome. A gente tá no ar-condicionado. A gente sabe que é pra casa, que vai ter uma refeição pronta esperando a gente. Agora, pega a linha de raciocínio. Segue com a gente. Nós começamos falando que é escravidão. Escravidão é algo que acontece comigo que tira a minha liberdade. Aí existem vários âmbitos, espiritual, sexual, enfim, existem vários. Nós fomos para Apocalipse capítulo 14, onde diz que eu devo temer a Deus. E temer a Deus me leva a obedecê-lo. A proposta que estava sendo trazida para os israelitas era de obediência, de temer a Ele. Obedecer a Deus traria vida até para os escravos, será? Para que essa afirmação aí que fala na escola sabatina, que se os Estados Unidos seguisse a Bíblia, não teria escravos, teria um colapso social, porque ia dar um problema geral. Será que a Bíblia, realmente, se ela for usada, se ela for entendida, ela luta contra a escravidão também? Faz parte da lei de Deus? Faz parte da aliança de Deus a gente lutar para libertar os escravos? E aí eu falo que sim. Olha só interessante. Você pediu um verso, quer dizer, eu falei um verso para você. Já tá aberto. Eu gostaria que você lesse, eu vou só ler 10 mandamentos. Não furtarás. Não roubarás. Isso inclui roubar uma pessoa. De onde você está tirando isso? Onde você está tirando isso? Leia pra gente. Êxodo capítulo 21, verso 16. 16 aqui. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na mão, será morto. Eita. Ponto final. Eita. Ou seja, raptar é o quê? É roubar uma pessoa. Então, a gente trata a ideia de não roubarás, não furtarás como posses materiais. Não. Ele também inclui pessoas. O tráfico de pessoas aqui ele é debatido na Bíblia. Deus fala sobre isso. Ele fala o seguinte: se você roubar uma pessoa e vendê-la, você será morto. Isso é muito forte. Isso é muito grave. Então, naquele momento que o não roubarás se torna não roube uma pessoa, eu dou valor à vida de quem está sendo oprimido. Segundo ponto. Agora já era mesmo, hein? Vamos fazer na meia-noite. Em Deuteronômio 21, verso 10 a 14, diz que no caso de trabalho contra a guerra, quer dizer,
de escravidão por conta de guerra, se você for lá, israelita, na guerra, ver que tem pessoas lá e você olhar uma mulher e quiser tomar ela pra você, você pode tomar. Só que é o seguinte, trate ela como uma mulher livre. Deus, tá parte da lei de Deus, da aliança de Deus, que você deve tomar uma mulher e tratá-la como livre. Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, diz que o escravo tem descanso nos 10 mandamentos. Não é verdade? Na lei do sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, porque Deus fez tal. E aí, quem não deve trabalhar também? Minha família, mas o seu servo e a sua serva. O seu estrangeiro, das portas para dentro da tua casa. Não deve trabalhar. Ou seja, dentro dos 10 mandamentos, a pessoa que serve como escravo para o israelita, ele tem direito a descanso. Existe isso nos outros lugares? Absolutamente não. Êxodo 23, verso 10 a 11, ano de jubileu. Você trabalha 6 anos com esses direitos. No 7º, a obrigação do seu senhor seria libertar você e também dar posses para que você possa dar condições de vida para que a pessoa se mantenha sozinha. 6 anos semearás a tua terra, recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, a deixará descansar e não cultivarás para que os pobres do teu povo achem o que comer. E do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com tua vinha e o teu olival. Deus, ele está pensando na vida pós a escravidão. Então, ele coloca meios para a liberdade. A ideia é que se a gente for ficar falando aqui, a gente vai longe. O ponto é, o povo de Israel, Deus, não adotaram uma posição absoluta contra a escravidão. Eles adotaram direitos para a pessoa que trabalha na sua casa. É um outro tipo de coisa, onde a pessoa ela tem dignidade, depois de 6 anos ela pode ser solta e ela decide. Quem essa consciência, depois de passar 6 anos como escravo, pode decidir viver para sempre como escravo. Só seguindo as leis que Deus pediu para seguir. Se a pessoa fosse tratada com respeito, honestidade e assim, dando dignidade para ela que o Senhor deveria dar, a pessoa ela poderia, na verdade, escolher permanecer como escrava. Isso é um absurdo. Quem essa consciência desejaria permanecer como escravo? Só alguém que foi muito amado pelo seu Senhor. A gente já começa a perceber que Deus, a posição absoluta contra a escravidão, ela vem de uma maneira diferente, não mudando em si leis, uma revolução social, mas sim uma revolução que começa no coração, tratando as pessoas com dignidade. Se eu for mudar lei por lei, hoje em dia até hoje, mudar a lei, beleza. Não mudou o coração das pessoas nos Estados Unidos e quantos atos racistas continuam indo lá? Então, Israel, ele não adota uma posição absoluta contra a escravidão. Ele adota direitos para o escravo, a fim de que o escravo, dentro do tempo que ele for trabalhar, ele possa ter uma vida digna, que era contrário a todas, e eu repito, todas as culturas da época. Só vem de um Deus que é amor. E assim, a gente olha muito a escravidão, a gente comentou antes sobre a escravidão que acontece no Brasil, que acontece fora do Brasil, pessoas que são exploradas. Mas será que a gente, que se considera livre, muitas vezes a gente não entra em situações, muitas vezes até pessoais, de escravidão? No sentido assim, quando eu entro num relacionamento, trazendo para o nosso dia a dia, quando eu entro num relacionamento, um relacionamento abusivo, que muitas vezes a gente está atendendo as pacientes, e a gente tem pacientes que relatam, falam assim, eu apanho em casa, meus filhos muitas vezes passam fome porque o pai não traz comida para casa, mas eu não posso me divorciar porque eu não tenho dinheiro para poder me manter. Ou porque eu tenho medo de sair de casa e encontrar uma situação pior. Será que uma situação de uma pessoa que chega a falar uma coisa dessa chorando, a gente não pode comparar uma escravidão? Com certeza. Será que a gente não tem uma escravidão muito mais intrínseca na sociedade, quando a gente também vê cobranças excessivas em várias áreas da vida, e a gente, muitas vezes pessoais, e a gente acaba sendo escravo de nós mesmos? Que aí é uma coisa que, assim, nos colocamos em posição de que a gente não consegue muitas vezes sair de uma linha de sofrimento. Acha que nós precisamos merecer algumas coisas. E para isso, a gente precisa sofrer. Como se tivesse uma punição. E a Bíblia, ela não traz dessa forma, ela traz a graça.
E a punição é o que muitas vezes a gente quer fazer, porque é uma forma de pagar. Pra gente é muito mais simples eu ter como pagar pela graça do que eu simplesmente aceitar a graça como ela mesma. Tanaka, isso aí é fantástico, porque daí me leva na ideia de temer a Deus. João 8,34. Manda pra nós, papai. João 8 é um capítulo fantástico, inclusive. A gente vem vindo ali do João 8,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Do 32, que é conhecereis a verdade, ela vos libertará. Para chegar no 34, que entra com os 2 pés no peito, assim, nessa lição. Vai! Replicou-lhes Jesus. O que ele replicou, Flávio? Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E continua no 35 e o 36 também. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fantástico. Isso trabalha a ideia de que nós, naturalmente, se pecarmos, nós somos escravos. E aí vem o que você falou. Naturalmente, eu sou pecador. Eu sou escravo. E eu não consigo me libertar sozinho. Aí vem a graça. E aí, olha que interessante. O ponto que na minha cabeça é assim, uau! É o ponto onde temer a Deus me leva a obedecê-lo. Mas também agir em favor daqueles que estão em escravidão, em situações análogas à escrava. Ou na situação de escravidão mesmo. Se eu vejo uma mulher que está sofrendo abuso, e aí? Eu sou chamado a temer a Deus. E ao temer a Deus, eu devo valorizar a vida dela. E a gente tem responsabilidade. Tem responsabilidade. Como cristãos, a gente não tem como passar por uma situação dessa e ficar neutro. Uhum. Ah, mas eu não tô fazendo nada. Mas você tem a responsabilidade de cristão. Sim. E aí, eu não sei pra onde você vai falar, mas eu queria falar do Novo Testamento. Porque daí a gente foi na ideia do panorama geral sobre escravidão, como se tornar escravo, quais eram os direitos dos escravos. Nós vimos que se os Estados Unidos seguisse realmente o que a Bíblia diz e dando direito para as pessoas de trabalho, naquela época seria uma revolução espiritual completa. Porque o Antigo Testamento ele trabalha isso, ele dá valorização, ele valoriza a vida daquela pessoa que está trabalhando, seja por questão política ou por questão de dívidas. Agora, no Novo Testamento, nós encontramos um panorama onde a escravidão e o tráfico de pessoas faziam parte da economia da época. Será que Jesus falou algo contra? Será que Jesus se importava? Será que Jesus fazia alguma coisa? Falou alguma coisa sobre escravidão? Sim. Jesus falou diversas coisas sobre escravidão. E depois Paulo fala também. E mudando a concepção. Por exemplo, Jesus, em Mateus capítulo 23, do verso 8 a 2, ele vai dizer que o maior no reino dos céus é quem? É o escravo. Como assim? Jesus está rompendo com absolutamente tudo. Tudo mesmo. Que era preconcebido, ou a cosmovisão da época, ou a ideia da época. A ideia da época, escravo tinha valor? Não. Escravo era posse, escravo era bem. Eu poderia matá-lo, vendê-lo, sem problema nenhum. Aí vem Jesus e fala o seguinte: o escravo é maior no reino dos céus, tá bom? Isso me lembra uma coisa que você disse no nosso primeiríssimo vídeo, falando sobre as crianças. Se você não viu ele, vá pro primeiro vídeo, deixa. Porque eu estou lá, hein? Fica deixa. O Lucas foi o nosso primeiro pastor convidado aqui. Mas a gente vem acompanhando, desde a primeira lição, essa questão. Ó. A primeira lição foi Espírito de Cristo. Depois dela, esperanças frustradas, assim por diante. As últimas, mais recentes ali, da 7 em diante. Entenda a teocracia, defesa de direitos, a igreja perseguida, contra a escravidão. Todos esses assuntos estão culminando no tema da lição 1 como um todo, que é liberdade. Sim, liberdade. E aí, ó, Jesus ele fala, ele leva o patamar. Naquele momento que Jesus fala assim, o maior no reino dos céus é o escravo, ele tá falando o quê? Que agora o escravo ele tem valor. Quando em Lucas, capítulo 4, verso 18 a 19, ele vai se apresentar para as pessoas, ele fala, o Senhor me ungiu para libertar os cativos. Ou seja, a missão de Jesus é ter um relacionamento direto com quem está se mantendo como cativo, escravo. Por exemplo, Jesus também se coloca como escravo. Por exemplo, deixa eu ver aqui, Filipenses capítulo 2, versos 5 a 7, que ele é um verso fantástico, onde Jesus, é um verso onde fala assim, que ele, sendo quem ele era, ele se esvazia e toma a forma do quê? De escravo. Como alguém absoluto, enorme, grandioso, daquele tamanho,
ele fala, as coisas passam a existir. Como alguém desse tamanho pode se esvaziar e decidir se parecer com um escravo? Se comparar com alguém que é escravo. O próprio Jesus fazia isso. O lava-pés, por exemplo, é um ato escravagista. Eram os escravos que faziam isso. E Jesus coloca como um dos principais símbolos de humildade ou de submissão quando eu me ajoelho para lavar o teu pé, Tanaka. Jesus se ajoelhou para lavar o pé. Façam isso em memória de mim. Faz isso em memória de mim. Eu me comportei como escravo. Não se considere maior que os outros. Eu fui escravo. Então, será que Jesus falou sobre escravidão? Será que para Jesus, os cativos, os escravos, eles eram importantes? Claro, ele se coloca como escravo. Ele sofre como escravo. Por mim e por você que vive na escravidão. Ele sofreu a minha escravidão a fim de que eu pudesse encontrar liberdade. É um absurdo. E assim, juntando nisso, a gente pegando um gancho, quando a gente pensa na volta de Jesus, muitas vezes, né, a gente tem pastores que falam assim, se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo ou estaria perdido? Se nada mudasse, se Jesus voltasse agora, qual que estaria a sua situação? E por muitos anos, cara, essa era a pior coisa que eu podia ouvir dentro da igreja. O medo tomava conta do coração. Nossa, não, é sério, tipo assim, a gente hoje fala assim, de uma forma mais leve, mas por muito tempo isso mexeu comigo, muito. Uhum. Era tema de voltar pra casa, ficar pensando, porque eu sentia que eu não estava salvo. Eu sentia que, assim, eu podia de manhã ter colocado minha vida em ordem com Deus, mas ao longo do dia eu tive um pensamento, ou tive raiva de alguém, ou eu pensei em alguma coisa que eu pequei, e a partir desse momento eu tô perdido. Então, se Jesus voltasse agora, eu falo assim, puxa, eu tô tentando fazer a minha parte e não tô conseguindo me salvar. Eu tava tentando achar a forma de conseguir eu me salvar. E aí quando a gente pensa na volta de Jesus, a gente tem a nossa visão da volta de Jesus, ela é mais voltada para a salvação de Jesus ou para a condenação? Será que a gente tem visto na volta de Jesus a salvação? Depois que teve um pastor, inclusive foi num retiro que a gente teve da igreja, um retiro de carnaval, e o pastor sentou comigo e eu tava conversando e eu comecei a chorar conversando com ele sobre isso, porque isso era uma coisa que eu falava assim, não tem como eu ser salvo, eu de alguma forma vou me perder. E quando ele explicou que era por meio de Jesus, era por meio dele, que é um estado, a salvação é um estado de estar salvo, que apesar de todos os nossos pecados, Jesus vai olhar e vai interceder pela gente. Cara, aquilo pra mim foi tipo... Eu comecei a chorar naquela hora, porque eu falei assim, pra mim essa era a libertação que eu tava procurando. E a gente se pergunta, a gente traz pra nossa vida, por que Jesus precisa voltar? Qual que é o real propósito da volta de Jesus? Porque cada um aqui tem a sua vida, de certa forma organizada. Nós temos as nossas bolhas. Então, a gente sabe que a gente vai sair, vai ter comida esperando pela gente. A gente sabe que a gente vai sair daqui, vai ter pessoas que nos amam, que vão estar aguardando pela gente, e a gente tem uma vida confortável. Mas, por que a gente então tem que ter a pressa da volta de Jesus? Porque tanto a gente escuta na igreja que a gente tem que pregar e que Jesus deve voltar logo. Porque tem muitas pessoas que estão sofrendo. E a gente, no nosso mundinho, não acaba vendo, não acaba enxergando o que essas pessoas passam. A gente acha que a nossa vida perfeita, que na verdade é uma miséria, mas a gente se satisfaz com essa vida de miséria, achando que isso é o que Deus tem para nós. Mas Deus promete algo muito maior. Teve, para quem está acompanhando notícias, a gente está passando por um momento de várias guerras no mundo. Vários locais do mundo têm tido guerras. E uma das guerras assim que mais se destacam no atual momento é quando a gente tem ali na região de Gaza, Israel com Hamas, né, um atacando o outro, um perseguindo o outro,
E como que fica a população civil naquele meio? Um relatório do Médicos Sem Fronteira, eles trazem, contando relatos que eles estavam chegando a receber 500 pacientes por dia nos hospitais. Os hospitais não tinham mais estrutura, não tem mais analgésico, não tem mais anestésico. Os cirurgiões estavam tendo que operar no chão, sem anestésico. Queimaduras, fraturas, traumas, porque eles não têm mais estrutura. Então, o inferno na Terra existe. E a gente acha que a nossa vida é miserável, que o que a gente tem é suficiente para a gente poder ser feliz. A gente acredita que com o que a gente tem, a gente pode ser suficiente. Que muitas vezes a gente não precisa de Deus. Porque com o que eu tenho, eu consigo me manter. Eu sou suficiente. Mas quando a gente entende que o plano de Deus para nós é muito maior, que o que Ele quer fazer com a gente é nos salvar. É nos tirar desse mundo de escravidão. Que nós somos escravos. E a gente não enxerga muitas vezes isso. A gente acha que a gente está na posição de senhores. Mas nós passamos por sofrimentos, por dor, por morte, coisas que a Bíblia promete que quando Jesus voltar não vai ter mais. Bom, forte seu testemunho. Porque é o seguinte, quando a gente olha para essa questão, para fechar a boca do saco, né? A gente olha que Deus, Ele não é alheio à dor dos outros. Ele não é alheio à escravidão. Ele não é alheio às coisas que estão acontecendo. A gente olha para a Bíblia e a Bíblia fala que nós temos que temer a Deus, porque é vindo a hora do seu juízo. Temer a Deus me leva a obedecer a lei, as alianças que Ele teve com a gente. E ao obedecer a lei, eu dou valor à vida dos outros. Por isso que se os Estados Unidos seguissem a Bíblia, eles não teriam feito escravidão. Nós percebemos que Jesus, ele se coloca como tal, né? O Filho do Homem veio para ser escravo, veio para servir. A palavra é escravo, não para ser servido. O nosso objeto de adoração é justamente alguém que se colocou como personagem escravo. Sendo assim, os cristãos, eles entendem que a partir do momento que o nosso objeto de adoração, Deus, se coloca como escravo, o escravo tem valor. O escravo tem valor para Deus. E é por isso que Deus se importa com ele. E não é à toa que Jesus mesmo disse que eu vim para libertar. Eu vim para libertar os cativos. Sendo assim, peço licença para vocês, para poder falar direto com a câmera agora. Direto com você que está em casa. O testemunho do Tanaka foi muito importante. Muito importante. Porque assim como ele sentia, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo agora também se sentem da mesma maneira. Problemas, dificuldades, mas se sentem escravas, às vezes de um pecado. Às vezes se sentem escravas psicológicas, sabe? Com a ansiedade, com a depressão, que você acha que você não consegue sair disso. Eu sei que também você se sente escravo do trabalho, que não para um momento para poder descansar. Eu sei que você está assistindo. Eu sei que você se sente escravo. Mas a boa notícia, a maior notícia que eu tenho para te dar é a notícia que, na verdade, eu só estou repassando aqui, que o Tanaka já falou. A solução para todos os seus problemas, a solução para que você seja liberto, não é sua própria força. É Jesus Cristo na sua vida e a volta dele. A volta dele liberta o cativo para as guerras em Israel. Tira você das mãos do abusador que às vezes você pode estar. Liberta você da depressão. Liberta você da ansiedade. A volta de Jesus liberta você. Então, se tem um motivo real para você entender o temer a Deus e dar-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo, é entender que a volta de Jesus é quem resolve seus problemas. Resolve o meu problema. Então, 2 lições para você tirar dessa lição da Escola Sabatina. Primeiro, tema a Deus. Temer a Deus leva você a lutar pelo direito dos outros que estão como escravos. E a segunda, se você estiver vivendo como escravo, como escrava, saiba, entenda, aquilo que vai resolver seus problemas é o Jesus que prometeu que vai voltar e desde já ele pode te libertar. Essa foi a lição da Escola Sabatina essa semana. Que Deus possa abençoar você e que você possa ser liberto pelo libertador. Com esse apelo fortíssimo, nós encerramos por hoje. Esse que foi um dos episódios mais longos até o momento da nossa... Se você assistir até o final, não esqueça de comentar, por favor. Saber a sua opinião sobre como é que tá sendo aqui. Essa sua interação com a gente nos comentários vai ajudar muito para que esse vídeo chegue a outras pessoas. Compartilhe nas redes sociais e dá like. Mas é isso. Vamos orar agora para encerrar, né? Vamos. Uma oraçãozinha. Você ora pra gente, Lucas? Bora. Querido Deus bondoso Pai,
Quantas vezes, Pai, nós nos colocamos na posição de escravos. Sentimos que estamos presos dentro de uma jaula com a chave jogada do lado de fora. A nossa força não consegue quebrar as cadeias, quebrar as correntes, sair da cela. A gente não consegue sozinho. Precisamos que alguém no exterior venha, pegue a chave e nos tire. E o Senhor é Jesus, que na sua magnitude ainda assim decidiu ser comparado com um escravo. E deu valor. E deu valor à minha escravidão. A escravidão de cada pessoa. Mas o Senhor também nos libertou. Ou para as pessoas que estão ouvindo, pode libertar ainda. Por isso eu oro. Senhor, o Senhor tem a chave. Abra as portas que trancam a gente. E por favor, depois que a gente sair dessas cadeias, eu oro em nome de Jesus que não nos coloquemos de novo dentro dessas celas. Abençoa todos que assistiram, ou os que ainda irão assistir. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu queria deixar uma recomendação de música, Quebra das Cadeias, do Eleva Coral. Eu não tenho certeza se esse é o título da música, mas tem essa letra lá, então se pesquisar assim você encontra. Eu também não. Mas é isso aí, até a próxima.